Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões. Autoria do Sr. Conde Manuel Maria, o comentário da Maria do Rosário e a minha moderação. Sr. Conde hoje, do Reflexos, volume 5º, Reflexos 41, Naturalidade da Morte. De onde é que a morte é natural? De que país? Não sei, eu acho que ela é universal. É natural da humanidade. Está bem. Então a naturalidade não é de onde é natural, é que é natural. E é natural na humanidade. Vamos lá ver se sim, se não, se há naturalidade da morte. Ok, é sobre isto que vamos pensar um bocadinho. Este título, Naturalidade da Morte, alerta-nos para duas perspectivas. Uma é a morte como tal e outra é a nossa reação perante ela. E não esqueçamos que nós estamos no mês de novembro. E o mês de novembro é o mês tradicionalmente em que pensamos nos finados, nas almas do purgatório e obrigatoriamente na questão da morte. Sim. É por isso que nós estamos a pensar isto agora, hein? Não é por ser festa de qualquer coisa, não. É exatamente isto. Ora bem, a morte é a consequência natural da existência terrena. Olha que esta é boa. Quem não existe não morre. Tudo que nasce, morre. O curioso é que toda a gente pergunta de que é que fulano morreu. Porque não é de morte, é sempre de cancro, de trombose, de velhice. Bom, tudo que está sujeito ao tempo muda, deteriora-se e acaba. A morte é o sinal último depois de muitos outros que antecipam, como as doenças, as incapacidades motoras e os remorsos. A morte é sempre o resultado de muitas falências, de muitas falhas nos órgãos que constituem o corpo e de milhares de problemas psíquicos de que a alma está repassada. Há, no entanto, uma enorme diferença quando se pensa na morte como fruto do verbo morrer e quando é fruto do verbo matar. E vocês já aqui estão a ver uma intenção da minha parte. Nos dois casos, diz-se que alguém está morto, em vez de dizer morrido ou de dizer matado. Está certo isto? Dizemos morto para as duas situações. Esta observação leva-nos a diferenciar a morte natural e as mortes provocadas pelas guerras, por homicídio, por aborto, pela eutanásia e pelo suicídio. Num caso, morre-se. No outro caso, mata-se. Exato. Mas é sempre questão de morte, palavra. Escreveu-se na Constituição da República que a vida humana é inviolável. A vida. E repetindo, aliás, o que está expresso na Declaração dos Direitos do Homem e nos mandamentos da lei de Deus. A nossa consciência moral vai-nos recordando tudo isso. Pois bem, que a morte é algo natural, sabe-se, verifica-se e experiencia-se e entende-se, apesar de que nenhuma morte é natural. As causas é que o são. Mas dificilmente se aceita como natural quando significa a perda de um ente querido. E já agora deixa-me adiantar, mas sobre a morte ninguém tem a experiência. Pois. Temos a experiência nas pessoas que nos são próximas. Mas então falamos na morte como sendo um assunto que aconteceu aos outros. A nós ainda não. Ainda bem. Ainda bem. Mesmo assim, vale a pena olhar para o nosso título, Naturalidade da Morte. Que estamos a querer afirmar? Que se deve aceitar como natural, sejam quais forem as suas causas e os motivos que a provocaram? Costuma dizer-se que uma morte por causas naturais resulta de uma doença e suas complicações, ou de um mau funcionamento interno do corpo, não causado diretamente por forças externas. Quando não é causado por forças externas, é morte natural, pois. E que uma morte não natural resulta de uma causa externa
normalmente incluindo homicídios, suicídios, acidentes, erros médicos, intoxicações alcoólicas e overdoses de drogas. Não existe um padrão internacional que classifique uma morte como natural ou não natural. É necessário analisar o que significa o termo natural. Na medicina, e como ele está associado à ideia de morrer de velhice, de senilidade, visto que a idade não é uma causa, é apenas uma circunstância. Em amplo espectro, o termo natural referido à morte é tudo o que aflige o corpo humano ao longo do tempo, como seja a insuficiência cardíaca, o cancro ou um derrame. O oposto, ou seja, uma morte não natural, implica causas que interrompem prematuramente o processo de envelhecimento, como acontece com os acidentes. O tipo morreu e só tinha 15 anos, olha, desgraçado. É que quando se morre de velho, já se não liga, é assim. Agora morreu de novo. Disse logo, esta morte não foi natural. Pois, Exato. é isso, é isso. Então nunca ninguém morre de morte. Morre sempre de cardiopatia isquémica, de acidente vascular cerebral, de doença pulmonar obstrutiva crónica, de infecções das vias respiratórias, de Alzheimer e outras demências, de cancro do pulmão, de diabetes mellitus, de acidentes de trânsito e de tuberculose. Eram sempre nomes para as mortes. Pelo menos os documentos que saem das mãos dos médicos, não é? Traz sempre alguma coisa. Dizem isto. Nunca dizem morreu de morte natural. Não, foi disto ou daquilo ou daquele outro. E então vamos definir a morte a partir das causas ou a partir das circunstâncias. Sabiam? Mas continua por analisar em que consiste a naturalidade da morte e a naturalidade da pessoa perante a morte. O coração que nulo ensina. E é verdade isto. Eu volto a dizer uma coisa que disse há bocado já. Sobre a morte nenhum de nós tem a experiência. Pois. Ainda bem. Mas temos a experiência do que é morte. Quando ela nos toca a partir da proximidade de alguém que morreu. E esta proximidade não é o estar próximo geograficamente, é o estar próximo do coração. Claro. E sabemos isso tanto mais quanto mais o coração está próximo. Esta frase talvez seja bonita, mas vale a pena fixá-la. Sim. Sim, senhora. Até vocês acham que sim, que há a naturalidade da morte e que temos que conversar um bocadinho entre o morrer e o matar? Morrer e matar. Não é? Não é porque há por aí muitas mortes. Bom, eu vou começar com um exemplo que ajuda a perceber um bocadinho. Houve há uns tempos uma criança que nasceu, não sei se foi sem olhos, sem braços, sem bocas, sem não sei o quê. E os meios de comunicação social não descansaram enquanto não quiseram dizer que o safado do homem que fazia aquelas análises anteriores não deu conta. E a criança nasceu com essas deficiências. Tem havido outros casos também em que as análises feitas lá na maquinaria também não dão conta se a pessoa tinha a perna direita certa ou se tinha a perna esquerda torta. Pronto. Então, como não disse nada, ataca-se o homem. E eu pergunto-me, o que é que fariam se fosse dito que aquela criança, que já estava com 8 meses dentro da barriga da mãe, tem esse defeito? Mata-se? Pergunto eu. Porque a ideia que fica é essa. Como tinha defeito, então mata-se. E nós achamos que assim que era legítimo matar. Entretanto, nasceu, já se não pode matar. E antes pode. Então aqui há que fazer a pergunta. Aborto, eutanásia. A eutanásia é o contrário, depois lá mais adiante. Mas não é matar. E o matar é legítimo, pergunto eu. Quando a gente tem na Constituição da República, que por sua vez, isto eu disse no texto, por sua vez é uma repetição do que está nos direitos do homem, na Declaração de 1948, que a vida, que é qualquer coisa de sagrado.
Sim. Então, mas como é que é? Ficamos assim e só porque os meios de comunicação social desenvolvem a ideia de que é assim ou que é assado, ou porque está concebido, mas de uma forma com deficiência, já por causa da deficiência se mata. Eu pergunto-me, eu gostava que as pessoas pensassem um bocadinho nisto. Não é? Ao fim e ao cabo, as narrativas que se querem criar é criarem uma naturalidade. Não é? É a naturalidade de matar. De matar, de não é de matar. morrer. Não, era naturalidade de matar, que é natural. Então, se não está completo, se tem defeito, se tem mata-se. defeito, Mata-se. não vale a pena, não é? Fez-me lembrar uma história de um casal que não conseguia ter filhos. Fizeram tudo o que era necessário, né? E todas as vezes que a senhora conseguia engravidar, ela acaba por perder a criança. E a um momento lá fizeram um tratamento e ela conseguiu ficar grávida de gêmeos. Entretanto, é um casal católico, tem uma criança que tem mongolismo, né? Síndrome de Down. E não se tinha a certeza, resumindo e baralhando, vamos fazer o aborto de um. É uma pessoa que já tinha tido vários abortos espontâneos, né? Não conseguia sustentar as gravidez até ao fim. E então houve toda uma ação ali da paróquia de não faça isso, não faça isso, não faça isso, e ela decidiu fazer. Pronto. Decidiu fazer, então foram no risco de abortar um bebé e que poderia eventualmente o outro também não conseguir, não é? Não conseguir vingar. E o que aconteceu? Para ser rápida, a senhora então abortou o primeiro, o segundo faleceu e tendo os dois mortos cá fora, constatou-se que nenhum tinha deficiência nenhuma. Eram duas crianças absolutamente perfeitas. Não é? E também vivia uma outra situação com um casal da comunidade. A irmã de comunidade também estava grávida, foi fazer os exames e teimaram que a criança teria, o fémur está um pouco pequeno, a criança talvez não seja perfeita. Tem que fazer um exame mais profundo, daquele que tira um pouco de líquido amniótico e tal. E a minha irmã, gostei muito da resposta dela. Né? Eu estava junto com ela, porque ela não sabia falar a língua. E ela disse assim, que importa? E o que importa? Exatamente. Para que é que eu vou correr o risco de fazer um exame que pode ser prejudicial, porque também é delicado, é um exame bastante intrusivo, não é o facto de tirar um pouquinho de líquido amniótico para análise. Ela dizia, mas o que importa? E se for? Não vou fazer nada, vou ficar com ele. Então, quando nascer logo se vê. Né? E aquilo na cultura onde nós estávamos inseridas, os médicos foi quase um escândalo. Não, mas tem que se ver se a criança tem uma deficiência, tipo assim, tem que se tirar. E ela dizia, pouco me importa. Não é? Se tem deficiência ou se não tem deficiência, eu não vou fazer exame nenhum e quando nascer logo se vê. Né? E a criança nascer não tinha nada, não é? Para que submeter-se a um exame perigoso, não é? Há uma mentalidade de morte. Completamente. Ora, até que enfim, que a expressão está aqui. Há uma naturalidade de morte. Há uma mentalidade. Mentalidade de morte. De morte. Quer dizer, a pessoa está grávida. A gente vai, como é que se diz? Vai ao máximo do pormenor para tentar encontrar alguma coisa para provar que a gente pode matar aquela criança por causa de alguma coisa. Exatamente. E isto é grave. Não é? A mesma cultura de morte que se passa nos nossos idosos. Exatamente. Não é? Sim, estão ali, não estão a fazer nada. Estão a sofrer, Já não é funcional. estão sozinhos, estão inconscientes, Já não dá nada. ou estão em dor. Exatamente. Opa, às vezes, eu compreendo. Nós vemos familiares, às vezes, numa situação dolorosa, tão grave, Sim. que nós gostaríamos de libertá-los daquela dor. Mas nós não somos Deus. Eu não tenho o direito. Menos donos. Exatamente. Eu não tenho o direito de decidir. Exatamente. Vamos pôr, como é que é? Morte assistida. Sim. Olha que bonito. Não, morrer com dignidade. Morrer com Que dignidade. ainda é- Gente, charlatões. É mesmo. É. O que é morrer com dignidade? Morrer com dignidade é morrer no dia que eu tenho que morrer, ponto. Exatamente. E sendo amado até ao fim. Exato. E Naquele sendo dia, olha, aquele dia, e né, sendo- vamos dizer que o dia que era previsto, E vamos sendo dizer cuidado até ao fim. assim, é esse que é o dia da morte assistida. Não é essa a maior Sendo dignidade. assistida pela Não é a maior- família e pelas pessoas que se Não é a amam. maior Essa é a dignidade assistência. que se pode dar a um ser humano. Gente, não dá, né? Vocês podem contar coisas muito bonitas. Eu fiz vários trabalhos na faculdade aqui em Leiria, né, onde eu estudei. Nós tínhamos uma disciplina de seminário que o objetivo era criar mesa redonda, não é? Debate. Sim, sim. E os debates que nós levávamos para lá era aborto, eutanásia e tudo mais. E víamos filmes, apresentávamos pedaços para convencer os colegas a realmente entrar em debate, né? E eu gostei muito desse tema porque realmente eu entrava para matar. Literalmente. Não dá. A gente mostra, a pessoa teve um acidente, mergulhou no mar, quebrou aqui e ficou paraplégico. Vamos obrigar esta pessoa a viver 50 anos nesta Exato. condição, este jovem. Mas quem sou eu? Exatamente. Quem sou eu para pôr termo a uma vida? Quem sou eu?
Ninguém queria que a pessoa estivesse magoada. Claro. Ninguém queria. Foi uma fatalidade, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Mas quem sou eu para dizer, opá, a pessoa não merece viver assim. Vamos matá-la sem dor, sem sofrimento. Gente, minha gente, não dá. Nós não somos ovelhas. Vou contar uma anedota. Nós não somos ovelhas. Olha, eu vou contar uma anedota. Literalmente uma anedota. Uma vez um senhor foi a um circo. Ver o circo. Então, isto é uma anedota, não é nada verdadeiro. Então, no circo, verificou uma coisa. Que uma das pessoas que lá estava caiu, magoou-se. E então, o que é que acontece? Atiraram-no ao ar. Isto é anedota. E para ela não morrer fruto da queda, mataram-na no ar. O que é que eu quero dizer? Mataram-na para não ter que morrer. Isto é a parte anedótica, não é? Sim. Matar para não ter... Isto é um circo, pronto, estamos nós a ver. Mas na vida não há circos desta natureza. Quando as pessoas, inconscientemente, quanto à moral, mas conscientemente quanto àquilo que decidem que aconteça. Psicologia, a sociedade, não sei o quê, as regras... Sim, senhor, a gente sabe que a morte, ou melhor, que a vida é um dom e sabemos que ninguém pode matar uma vida. Exato. Caramba, a gente sei isso na própria Constituição e nos direitos humanos. Porque é que depois, por haver uma deficiência, já se faz isto? É o facto de ter um carro com um furo. Eu mudei o pneu, não preciso deitar o carro fora, pois não? Não, com Pronto. certeza. Isto é um exemplo Mas possível. o que me incomoda é que estas coisas hoje são naturais. Naturais não. Transformaram-nas Em naturais. em comuns. E confundem comum com natural. Hoje nós falamos de aborto com toda a naturalidade. Né? Hoje nós falamos de eutanásia como se fosse uma coisa do dia-a-dia, mas não é. Nós precisamos nos revoltar. Não é? Nós não podemos ir, Maria vai com as outras. Não podemos branquear. Não dá, minha gente. É morte, é morte. É morte, é morte. Se eu agora pegar uma pistola e matar o Pedro, eu sou uma criminosa. Claro. Não é? Se eu matar um idoso, eu sou a mesma criminosa. Claro. Não é? E os ataques, não é, que houveram e continuam a haver em vários países do mundo, há o aborto. Mas agora os profissionais de saúde são obrigados a fazer o aborto? Não são, não. Mas essa lei foi discutida em França. Foi discutida, mas agora, tipo assim, se eu me recusar a fazer um aborto, eu sou posta fora. Exato. Não é? Do meu estabelecimento de trabalho. Eu não posso apelar para a ética. Não, quer dizer, a mulher tem o direito de optar, mas o médico não tem o direito de optar. Opa, desculpem, que hipocrisia é esta? Exatamente. Mas é normal. Minha gente, é Mas normal. o normal não significa Exatamente. digno. Exato. E nós temos que pensar em normas morais, para além de outras normas. Porque a moral é ética. E a ética é a linguagem da consciência. E a linguagem da consciência não fui eu que inventei para mim, nem para vocês. A linguagem da consciência parte daquilo que me define a mim como ser humano de relação. E quando eu quiser dizer isto numa linguagem mais religiosa, então posso dizer e devo dizer que a ética está colocada na minha consciência por próprio Deus. Não fui eu que inventei, nem os outros. Os outros ajudaram-me a desenvolvê-la. E sim, e eu por livros ou por aulas, ou fosse por que fosse, isto funciona dessa maneira. De outra maneira não é assim. É verdade. Nós andamos a brincar com coisas demasiadamente sérias. E esta do aborto, puseram lá até às 10 semanas. Pois, de repente vem até às 14. Depois são capazes qualquer dia dizer que até aos 9 meses. Até aos 9 meses. Mas eu queria dizer algo. Não, mas é isso que está aqui em causa. É o matar e o morrer. A gente faz. O aborto, muito normal, muito comum, a mulher tem o direito e é mesmo o próprio governo mas espera dá. Lá. Eu não gosto dessa expressão. A mulher tem o direito. O que é que isso quer dizer? Tem o direito de matar? Porque uma coisa é o direito dela, entre aspas, se safar de uma doença. Agora, por causa da sua doença, já vai matar uma criança que não é ela. Porque a criança que traz no ventre não é a mesma coisa que a mulher. Não. Então, isto deixa de ser morrer para ser matar. Só porque, por qualquer razão,
não tem dinheiro depois para criar a criança, só porque acha que a criança tem uma doença, só porque o médico disse não sei o quê, só porque a família já tem, por exemplo, 10 ou 20 filhos, só porque... Ó, senhores, nós não podemos confundir um ato moral com as circunstâncias, com as causas e com as consequências. São coisas diferentes. Exato. Isto qualquer pessoa normal, não é preciso ser padre para dizer isto. Não. Qualquer pessoa normal que saiba entender o que é a vida humana, é isto que faz. E depois eu até acho um piadão, desculpa lá eu dizer um piadão, mas é. Quando nós temos, por exemplo, um partido político que defende a vida dos animais a 100%, e em relação à vida humana, tudo pode acontecer. A naturalidade. Então, mas Não há naturalidade nenhuma. Não é verdade? Mas eu queria chegar noutro ponto, não é? Que o governo facilita e é possível e até se dá e até é pago e etc. para que haja um aborto. Mas nunca mais ninguém se preocupa com aquela mãe. Aquela mãe vive condições psicológicas que ninguém conhece. E nem se preocupa depois, nem antes. Nem antes. Ela ainda prevê uma consulta e tal, mas... Não, tipo não, assim, mas aquilo é só questão de consulta. ali o objetivo não, É o foi só... aspecto psicológico. foi que só eu a quero morte. dizer. Mas E a o lei, aspecto psicológico supostamente, de uma mulher a lei, que aborta... a lei prevê que a mulher, antes de tomar esse coisa, deveria sim, ter a consulta para avaliar. É, só que o que Mas interessa é mas isto. agora, vamos lá ver, fez o aborto, pronto, não importa agora... Acabou ali. Foi. Acabou ali. Acabou ali. Quando, para os outros, mas para ela não. Quando Claro que não. Exatamente, é que uma mãe que faz um aborto, ela nunca mais esquece isso. Não. Nunca mais. Psicológica, aquela mulher não se perdoa. Não. Quantos casos É verdade. aparecem por aí, escondidos, A evidentemente. não ser que seja uma mulher, agora vou dizer uma expressão popularucha, da má vida, que dá para tudo. Mas isso é porque tem uma vida para ganhar Sim. dinheiro. Olha, à e custa outra disto, coisa, daquilo. uma- Mas por nós... Ai não, isto não. Uma interrupção voluntária da gravidez é algo extremamente doloroso. Não é? Eu tive uma experiência difícil de estar no hospital a acompanhar essa minha irmã que estava grávida e de repente perguntaram-me que língua que vocês falam? Português. Podia traduzir ali uma pessoa, era uma angolana. Lá entro eu numa sala quase escura com um médico e a angolana. E ele falou, para fazer rápido, ela vai fazer uma EVG. Eu preciso que ela entenda o procedimento. Vai tomar estes 2 comprimidos de uma vez. E ele disse assim, ela vai sentir umas dores, ela vai achar que vai morrer. Diz-lhe que ela não vai morrer, mas parece que vai morrer. Depois, entretanto, vai acontecer todo o procedimento, todo o sangramento, ela vai estar convencida da morte, mas ela não vai morrer. É assim mesmo. E ela vai tomar o Benuron e não sei o quê, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu olhei para a mulher e disse, olha, a senhora vai achar que vai morrer, não faça isso. E o médico olhava para nós, sabia que nós estávamos a falar, porque ele não falava português, não é? Eu dizia, ela, mas eu não tenho 5 filhos, eu cheguei aqui, eu não sei falar a língua, eu não consigo trabalhar, o meu marido já me bateu porque eu estava grávida, e não sei o quê, e eu preciso de abortar, eu não tenho escolha. E a mulher chorava de um lado e eu do outro, não é? E o médico a tentar entender o que é que se estava a passar. Eu dizia, não faça isso, a senhora não se vai perdoar para o resto da sua vida. E ela dizia, eu sei, eu já não me perdoo agora. Claro. Não é? Claro. E eu dizia, vai doer muito, vai ser muito duro, vai achar que vai morrer. Gente, nós não conhecemos, isto não é falado nas televisões. Claro que não, como é óbvio. Isto não é falado nas televisões. E era um aborto por medicamento, não é? Então, certamente a criança ainda era muito pequena, não é? Mas isto é cruel, e quando é aborto mesmo na casa de aborto, a criança é partida às fatias e é extraída. Claro, é assassinada. Ponto. Não, mas é assassinado. Mas o cara está a dizer partido aos bocadinhos. É mesmo. É isso. É mesmo. assassinado, sim. Foi o meu tema da minha mesa de debate na faculdade, foi essa, É fazer um assassinado. aborto. Vamos fazer um aborto. Como é que se faz um aborto? Não é? E fiquei estranhada, porque imensos colegas meus, estudantes universitários, muitas moças vieram ter que me dizer, eu não sabia que era assim. Pois. Não se fala. Está a fazer um aborto, gente. Não é por, É não é por fazer magia. um aborto. Gente, um aborto Não é por magia. algo muito violento. É, claro que é. Por injeção. Tem várias formas de se fazer o aborto. A criança sofre atrozmente. Às vezes quer dar uma assistência a um velhinho para ele morrer por eutanásia sem dor e nós estamos a matar uma criança no ventre. Não é? De técnicas que foram reprovadas para animais. Pois, exatamente. Aos animais foi reprovado porque era muito violento, era muito doloroso. E um bebê pode ser morto desta forma. E nós falamos, o aborto, gente, somos uma sociedade evoluída. É natural. É isso. Evolução? É evolução. A evolução é veterinária. Deixa-me só ler aqui este pequeno parágrafo. Ah. A mãe de Cristiano Ronaldo voltou a falar sobre um dos momentos mais complicados da sua vida. Isto é verdade. Cristiano Ronaldo. Isto é Diário de Notícias.
quando estava grávida do craque madeirense e tentou interromper a gestação. Foi durante a apresentação do livro Mãe Coragem, no Brasil, que Dolores Aveiro voltou a abrir o coração sobre a interrupção voluntária da gravidez de Cristiano Ronaldo. Já tinha 3 filhos. Tentei abortar e não consegui, recordou Dolores Aveiro. Ainda bem, porque o Cristiano foi a estrela que iluminou a minha vida. É uma história ao contrário, pronto. Procurem ajuda. É isso. Procurem ajuda. Não tentem as soluções que o mundo nos oferece hoje. E de facto, a mãe dele não está a mentir, não é? Porque, conhecendo a história, o pai era alcoólico e foi o filho morreu que valeu. novo. Era o 4º filho, portanto, cá está, não é? E afinal, não é? E outra história que contavas, não é? Afinal, parece que tem, né? Parece que tem qualquer coisa, temos que já fazer alguma coisa. E afinal... Não, procurem ajuda. Esta Por mais que seja difícil, não é natural. ajuda. Não, eu acho que aqui a questão é, o texto é a naturalidade da morte, não é? Não é natural. Não é natural. E eu digo procurem ajuda. Provocar a morte não é natural. Aqueles que pensam em fazer um aborto, aqueles que pensam em praticar a eutanásia, aqueles que já praticaram, né? Porque as pessoas que já fizeram isso, elas precisam de ajuda. Exatamente. Não é? E vocês não são desprezados da sociedade, nem por ninguém, vocês precisam de ajuda. Claro. Não é? E essa ajuda tem gente que a dá. Não é? Então é preciso também acompanhar as situações de sofrimento que as pessoas se encontram e que às vezes a única solução que está ali, fácil, é o aborto, mas essas pessoas precisam de ajuda depois. Claro. Não é assim. Não é, está tudo bem, foi bom. Sim, exatamente. Não é. Só sabe quem passa por isso e quem acompanha as pessoas que passam por isso. Eu gostava de deixar isto aqui bem sublinhado, né? Vocês que estão a ver, que possam também ser instrumentos na vida de pessoas que possam estar a viver essas situações. É verdade, sim, senhor. Por isso, vamos lá ver agora, mas deixando um bocadinho essa questão de Vamos aborto. Para a morte em frente. Não. Vamos agora fazer a coisa de outra maneira. Sim. É nós vivos perante os que morrem. E pensando na morte por velhice, por não sei o quê, e esta brincadeira que eu aqui tinha no texto, porque é para fugir um bocadinho a estas situações assim muito diretas, era para dizer, pois nunca ninguém morre de morte Exato. sempre De qualquer coisa. Não, e arranjamos as causas. E as causas é que, portanto, para dizer, morreu, olha, foi de uma overdose, pronto, está bem, o que é verdade é que morreu. Eu digo isto a brincar, mas morreu sempre da mesma maneira. Não há ninguém que não morra da mesma maneira. Que é o quê? A falta de ar. Pois, claro. As pessoas morrem todas com falta de ar. Claro. De tal maneira que a expressão que nós usamos a respeito daquele que morreu é assim, o último suspiro. O suspirar é o respirar. É falta de ar. Não, portanto, estou a brincar. Mas nós podíamos era pegar nestas palavras aqui e, por exemplo, falar em homicídios, suicídios, guerras, gente que morre, entre aspas, antes do tempo. Inutilmente. E porquê? O que é que está no coração das pessoas para que, em vez de fazer que uns morram, é que eles sejam mortos? O matar. O que é isso das guerras? Nós, antes de começar o programa, estávamos a falar da guerra, não é? E falávamos mesmo. que com a guerra, muita gente ganha com a guerra, muita gente lucra com a guerra. E falamos pobres dos que morrem. É das famílias que perdem os seus filhos, os seus maridos e tantas situações de sofrimento que poderiam ser evitadas e que somente acontecem por interesses económicos tão baixos. É ou não é? Sim. É um pensamento raso. É pensar nos benefícios que a guerra poderia trazer. Zero. Quando é que a gente consegue... O que é que consegue justificar a perda de uma vida? De uma criança, né? Como a gente viu ali em Israel. Eu vi um documentário muito dramático, assustador, ali em quando começou a guerra, no ano passado. Eu vi esse documentário e via crianças, entrevistavam crianças, adultos, pais, filhos, não é? de ambos os lados, e crianças amputadas, crianças sem perna, crianças sem braço, e chorava porque perdeu o pai, ou perdeu a família toda e ficou sozinha e deficiente. O que é que pode pagar isto? O que eu mais achei curioso é o que falas nesta questão, e felizmente temos na nossa memória de ter chegado ao cessar-fogo. O que eu achei curioso nas imagens foi, estava o ecrã dividido ao meio, como agora se usa, a praça de reféns em Israel e as ruas completamente destruídas na Palestina, né, em Gaza.
mas o sentimento era o mesmo. Estavam todos, quando se anunciou, chegámos a um acordo, vamos assinar, houve alegria dos dois lados. Claro. Portanto, o que é que se ganha com a guerra? Alguém ganhou. De um lado havia angústia, porque tinham lá os reféns, do outro lado havia angústia, porque não sabia se Perderam sobrevivia, tudo. se sobrevivia para outro dia, Ok. não é? E o que eu notei foi isto, estão os dois felizes. Portanto, todo aquele inferno que ali se viveu foi bom para alguém. Eu não sei se foi bom para alguém. Não foi. Mas agora vou dizer uma coisa que se calhar completa isso ou destrói isso, não sei. A gente, quando faz referência a uma guerra, pensa em duas partes, entre aspas, inimigas. São adversários, é verdade. Têm interesses, sim. Mas por que razão é que depois os comentadores, quando querem dizer mal por causa da guerra, apontam o dedo para um dos lados, esquecem-se de apontar o dedo para o outro lado? Faz parte da parcialidade do mundo. Pois o ser parcial depois faz que a gente não queira discutir Claro. o que é morrer e o que é matar. Mas era o que Não um é pouco isso. a Rosário falava, não é? exatamente Cruamente, mas isso. é a realidade. É a realidade. Tenta-se branquear, tenta-se completo. dizer, esta vida já é inútil, não é? Porque há pouco dizias, não é? Porque vemos que a pessoa teve um problema no cervical, ficou tetraplégico, é que esta pessoa está condenada a viver 50 anos. Mas, e a pessoa profundamente deseja morrer, não é? É algo completamente antinatural, não é? Eu acho que nenhum de nós... E doentio é quando a pessoa realmente diz que deseja. Pois, porque a pessoa já não está Não bem. entendeu mais o sentido da sua Exatamente. vida, mas nós não chegar a somos isso. aquilo que nós fazemos. Exatamente. Falta... Pelo facto da pessoa não poder mais desenvolver nada, ela não deixou de ser um ser humano e ter valor. E da sua vida ter importância. Exatamente. E ter significado, se calhar, para os Exatamente. filhos ou para Exatamente. alguém. Não deixou de ter sentido. Exatamente. E quantas histórias, há pouco falava aqui esta do Ronaldo, mas há muitas histórias e testemunhos de pessoas com doenças muito graves e tudo o que conseguiram dar, né, de uma maneira ou de outra, às vezes até... E até diferente. e até mesmo as próprias crianças com mongolismo. Sim. Quantas vezes são os mais próximos dos pais? Não. Porque eles naturalmente são mais carinhosos. Exatamente. São crianças Exatamente. mais carinhosas. Às vezes os filhos crescem, vão para o mundo e é aquele que ficou ali com o pai. Claro que pode ser uma preocupação para o pai, quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho? Claro. Não é? Mas às vezes é o filho que dá sentido ao valor daquele pai. Era É o isso filho mesmo. que o faz manter vivo. É exatamente isso. Não é? Pela alegria de Exatamente. cuidar, por fazer, por estar junto. Não é? Também convivi com um rapazinho assim, e ele morreu com 50 e poucos anos, lá na minha paróquia em França, e era a companhia da mãe. Ia para todo lado, íamos para Lourdes, ele ia, íamos para não sei para onde ele ia, estávamos na visita da paróquia, ele ia, e era a alegria da paróquia, porque ele pegava o microfone e ele fazia a palhaçada, e era... Claro. Um indivíduo assim, que toda a gente percebeu, nossa, ele morreu. Exatamente. Sim. Eu Tipo, tive fez falta, até na paróquia, porque era muito, muito vivo. eu tive Não um é? caso... Ai, mas aquela vida não teria valido a pena? Poderia-se ter abortado? Aquele jovem que foi a alegria dos pais, que foi, mesmo com a dificuldade, mesmo, Sim, mas não sim. deixou de ter capacidade de se expressar e de cantar e de estar no meio de nós e ia connosco para tudo. Não é? E depois, nossa, quando nós ficámos assim, meu Deus, parece impossível. Porque, Sim. não é? Eu tenho um caso que acompanhei na infância, e não só eu, mas lá, onde vivia em Campo Maior, e que toda a gente conhecia, que era uma pessoa, pronto, com deficiência mental, era adulto, eu já o conhecia adulto, mas que era uma criança, que andava sempre com um brinquedo e as pessoas... Mas o dia-a-dia dele era, de manhã à noite, andava pelas ruas todas. Era socializado. Andava ali, ao fim e ao cabo, mas todas as pessoas a interagir para... ninguém o tratou mal, antes pelo contrário. Ou seja, fazia despertar em todas as pessoas bons sentimentos, de toda a gente interagir com ele na brincadeira. E depois eu lembro-me que ele foi atropelado. E depois, eu acho que foi, agora espero não estar, ainda era pequeno, mas acho que ele depois foi atropelado e depois acabou por falecer. E a comoção total, né? Quase como se tivesse sido a pessoa mais importante. Mas, e a gente pensa assim, esta pessoa tinha alguma... Vende friamente, não é? Como há pouco dizias dos médicos. Olha, veja, no caso aí da ciência mental, não se consegue detectar ainda no ventre, não é? Mas depois, quando nascei no desenvolvimento, disse: esta pessoa nunca vai fazer nada de útil. Não fez nada de útil? Não fez nada de útil esta pessoa? Quer dizer,
Pedro, para mim foi uma lição de vida, não é? Exatamente, Como... é que o caso é este, é que a gente depois tem um significado para determinadas palavras como sendo, o que é quer dizer alguma coisa de útil. Exatamente, mas hoje em dia vivemos Mas existe uma sociedade funcionalista, não é? Uma ideia de sociedade que eu valho por aquilo que eu faço. É funcional. Então, eu faço, eu sou uma pessoa produtiva dentro de uma empresa, eu fico nessa empresa. Exatamente. Eu não sou uma pessoa produtiva, eu sou demitida. Então, exatamente. Né? Então, e isso é o que fica vigente. Aquela pessoa é produtiva, aquela pessoa é dinâmica, aquela pessoa é simpática, aquela pessoa consegue atrair os clientes, a outra não. Então eu valho por aquilo que eu faço. Eu não valho por aquilo que eu sou. A minha utilidade é nisto. É isto. Mas depois vemos assim, estas vidas, como dizemos, bem, como dizes, né? E muitos casos desses, aquele filho com uma incapacidade e que foi a razão de viver do pai, da mãe e da família. Quando nós compreendermos o que é o ser, a importância do ser na vida do outro com quem a gente está. Aquilo que a gente pode fazer na vida do outro, né? No sentido da vida do outro. Independentemente se eu estou manca ou se eu estou não é, desdentada, não faz diferença. Não é? Mas agora também me vinha uma coisa enquanto vocês falavam, no caso da morte, de forma ampla, a pessoa que morre, seja de morte natural, né? De morte morrida, ou seja uma morte antinatural, por um assassinato, por um acidente de viação, né? Infelizmente acontece tanto, há pouco tempo vimos alguém que foi atropelado numa passadeira mortalmente. Sim. Não é? Vamos aproveitar o tempo? Enquanto o padre falava, isto vinha-me assim à mente. Nós não aproveitamos o tempo com as pessoas que nós amamos e quando elas morrem nós ficamos com remorsos. As famílias não se falam, marido e esposa não se reconciliam, não olhamos para os filhos, os pais não conseguem pedir perdão aos filhos pelos erros que cometem. São muito autossuficientes e muito orgulhosos. E depois de repente acontece uma desgraça e a pessoa que está ao nosso lado morre e nós não se pediram perdão. Vamos aproveitar o tempo, nós não sabemos. Tinha outra que dizia, para morrer basta estar vivo, não é? Exato. Para morrer você está vivo, É o quer dizer que contrário de você estar pode morto. morrer. Estar vivo é o contrário de estar morto. Estar morto, era essa. Era essa. Estar vivo é o contrário. Mas é verdade. Mas nós não aproveitamos o tempo que nós temos. Nós não sabemos o tempo que nós temos. Nem sabemos o tempo que os nossos familiares vão ter, os nossos pais vão ter, os nossos filhos vão. Nós não sabemos, porque pode atravessar uma passadeira e morrer. Exatamente. Não tinha idade para morrer, mas aconteceu. Sim. Vamos viver bem. Claro. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para fazer laços, criar laços, para fazer as pessoas que estão connosco felizes. Não para fazer serviços. Nós não somos prestadores de serviços. Mas fazer as pessoas da nossa família felizes. Porque se as viermos a perder, né, ou se elas nos perderem a nós vivemos bem, nós somos felizes. Nós demos tudo aquilo que tínhamos que fazer. Não é? Não há remorsos, não há um sofrimento histérico. Há um sofrimento próprio, como falava, de perder uma pessoa que a gente ama. Vamos sofrer. Não é? Quem ama sofre. Se a gente amou, está inerente ao amor. Para amar existe sofrimento. Não é? Numa vida de casal, um casal que se ama vai sofrer. Por uma incompreensão, por uma situação, por uma doença, sofre-se. É impossível não se sofrer. Nós não estamos dentro de um vidro. Nós não estamos embalsamados. Não é? Mas se nós soubermos viver, aproveitar o tempo que temos, que nós não sabemos quanto é, para viver o perdão, para viver o diálogo, para mostrar aos outros... Dom Bosco tinha uma frase assim: não basta amar os jovens, é preciso que os jovens saibam que são amados. Eu vou dizer a mesma coisa, não basta amar os seus filhos, é preciso que eles saibam, que eles percebam esse amor, é preciso que isso seja verbalizado. Né? Aqui há tempos eu conversava com alguém que dizia assim: eu não consigo manifestar amor pelos meus filhos porque os meus pais também não conseguiam manifestar. Eu não vi, eu não experienciei, eu nunca me senti amada. Né? Mas nós não temos que reproduzir as coisas que nós vivemos. Claro. Nós temos que ter coragem de fazer diferente. É um pai que não tem coragem de dizer a um filho: eu te amo. Não é que aquele filho precisa disso, nem que ele o sinta. Ele sinta que o pai põe as coisas na mesa, ele sente que o pai até lhe dá os agrados que ele pede. É? Mas é preciso esse afeto. Se você não teve coragem até hoje de abraçar o seu neto, vá abraçar o seu neto quando ele aparecer aí. Até pode ser que ele apareça mais vezes. Mas a gente fala da morte. Né? Existe a morte que é esperada, quando a gente tem 90 e não sei quantos anos. Mas existe a morte que a gente não espera. De uma criança que fica doente e que de um mês para o outro se apaga como uma vela. Não é? E tantas pessoas que estão à nossa volta hoje, que nós amamos, mas que vivemos como se, sem querer assumir. Vamos viver bem com as pessoas que estão à nossa volta, vamos valorizar. Muito bem, sim senhor. Isto hoje foi uma conversa um bocado interessante sobre mortos. Então já agora que estamos a falar de mortos,
Nós estamos no mês de novembro. Já há bocado chamei a atenção para isso. O mês de novembro é o mês dos fiéis defuntos. Ora, um fiel defunto só é fiel defunto se foi fiel em vida. Agora vou falar daqueles que morreram e não de quem mata ou de quem não mata, de quem se esquece. Vamos pensar agora de outra maneira. Por causa dos defuntos e do mês de novembro. E até uma expressão que se usa aí, que é falarmos nas almas do purgatório. E também naquilo que acontece ou que pode acontecer, conforme a nossa fé, às pessoas que morrem. Porque, segundo consta do juízo final, as consequências não são iguais para todos. Uns têm como consequência, dizemos nós, a condenação, outros têm como consequência outra coisa boa. Porque é que a gente não há de pensar um bocadinho aí também agora nas pessoas que morreram, o facto de terem sido fiéis defuntos ou infiéis defuntos? Percebem o que eu estou a querer dizer aqui com isto? Porque nós estamos a rezar pelas almas do purgatório. Sim, senhor, os nossos mortos ou os nossos defuntos, como se diz logo no dia 2 de novembro. Uns morrem porque morreram naturalmente, outros morreram porque foram mortos. Mas agora interessa-me não o morrer, mas o que foi a vida. Porque a morte física da nossa existência não significa a morte da pessoa. E tomara eu que me entendam agora que quando alguém morre, morre porque nasceu. Mas quando se morre porque se nasceu, morre-se para uma vida de nascimento até à morte. Mas vamos lá perceber isto. A nossa vida não é simplesmente o limite do nascer ao morrer. Vocês acreditem em mim, que também acreditam naquilo que Jesus Cristo ensinou. A morte, e São Paulo dizia isto muitas vezes, a morte é só uma passagem para outra forma. E ele dizia isso muitíssimo bem, que era a partir da chamada ressurreição que a gente percebe o que é entrar na outra dimensão. Sim. Mas essa outra dimensão é o que nós queremos também recordar hoje, com isto da naturalidade da morte. Então, ser morte é natural, não enquanto morte, Sim. mas enquanto causas que levam à morte, porque ninguém morre de morte, todos morrem de outra coisa, assim dizemos nós aqui no texto. Então também podemos dizer agora o inverso. Morre-se para este mundo, mas continua-se vivo para outro mundo. E aqui o outro mundo interpretem não como outro planeta, não, mas como uma outra maneira de vida. E tomara eu que as pessoas, ao ouvir-nos agora, e estamos no mês de novembro, entendam que nós temos que preparar agora aquilo que é a continuação da nossa vida depois. Exatamente. Não é isso? Eu tenho isso dito várias vezes e às vezes explico-me mais ou menos bem. Ela já esteve numa missão de eu expliquei. Ia dizer isso. Então vá, diz lá. Hoje mesmo eu estava na missa, não é? E o padre, que não conheço, não é? E ele falava disso, não é? Se eu acredito, não é? Em tudo aquilo que foram as leituras do dia de hoje, eu preciso de viver de acordo a realmente preparar essa vida eterna, não é? Então eu preciso de viver bem, não é? Eu preciso de pôr em prática algumas orientações. Para que a morte tenha sentido. Para que a morte tenha sentido. Para que a morte seja uma morte bem morrida. Ok. É verdade. Mas é verdade, mas veio muito ao encontro com o que estamos a falar aqui, não é? E de facto eu preciso ter uma vida tal que me leve para onde eu quero ir. É evidente que se eu vou ser uma fiel defunta, não é? Exato, os fiéis defuntos. Na medida em que eu vivi uma vida na fidelidade. Claro, não estamos a dizer que não é uma vida sem erros, que não é uma vida sem necessidade de reacerto. Não é? Nós estamos na vida e cometemos muitos erros, mas nós precisamos lutar para viver bem. Viver bem não é viver com uma conta bancária choruda. Não é? Viver bem é ter uma vida com retidão, com virtude. Bem é no buscar sentido ético. No sentido ético, não é? Viver essa vida que diga assim, olha, dentro da medida do possível, não é? Caindo e levantando, não é? Porque alguém dizia, não é, que o pecado era ficar caído, não é? Não é não cair. Nós vamos cair. Claro. Vamos cair. Não estou a falar no sentido de vida mesmo, não é? Cair nos erros, cair em dificuldades, porém é preciso levantar, não é? E ter essa vida de uma dignidade tal
que um dia eu mereça a vida eterna, nem que eu tenha que ir para o purgatório dar uma limpeza ali porque não ficou, não é? Certamente, não é? Certamente que ir para o céu direto é complicado. As almas do purgatório. Por isso é que nós temos que rezar por elas também. Tem outra dimensão. Claro. Outra dimensão. Nós estamos num ano jubilar ainda, não é? E vocês sabem que existe uma coisa que são as indulgências plenárias, que podem ser oferecidas por nós ou por aqueles que já faleceram. Não é? E este ano eu empenhei-me imenso, não é, em ir às igrejas jubilares, não é, com as características que são exigidas, que é a confissão, que é a participação da missa, que é a oração pelo Papa, não é, aquilo que é pedido que se reze pelo Papa, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, não é, para oferecer aquela missa ou aquela passagem daquela Porta Santa por uma alma que esteja a necessitar da nossa ajuda. E é interessante que as almas que estão no purgatório, elas não podem fazer mais nada por elas. Hoje é o tempo de nós vivermos bem. Hoje eu tenho como é que eu digo? Eu tenho a minha vontade. Hoje eu posso decidir o que eu faço. Mas uma vez no purgatório, eu não posso fazer nada por mim. Nada. Não é? Então cabe-nos a nós que ainda cá andamos, por um lado, de viver a vida o melhor possível, na retidão, não é? E por outro lado, de ajudar aqueles que estão lá e que estão à espera. Eternamente, sei lá quanto tempo aquelas pessoas... Não é eternamente. Eternamente não, porque se elas estão no purgatório, elas vão próximo. Vá lá. Mas olha, eu penso naquela passagem, né, do Nossa Senhora de Fátima, não é? Quando as crianças perguntaram, fulana vai para o céu, e ciclana vai para o céu, e perguntaram numa dita cuja que eu agora não me lembro, na Amélia. Então, e a Amélia vai para o céu? Ou foi para o céu? E a Nossa Senhora respondeu-lhe assim, ela vai ficar lá até o fim do mundo. É que pecados essa Amélia teria cometido para ficar, já foi em 1917, já passaram 100 anos, e a pobre da mulher, e é desgraçada, a pobre da desgraçada ainda lá está no purgatório, pode ser, não é? Eu li aquilo e eu fui rezar pela Amélia, que eu não sei quem é, mas compadeceu-se-me o coração. Quantas almas estão no purgatório sem poder fazer nada por elas? E nós podemos rezar um terço, nós podemos oferecer uma missa, não é? O que é o que tem de mais valor. E no ano jubilar, nós ainda temos aí um mês, não é? Do ano jubilar, vamos viver, olha, vamos nos confessar, que já é cuidar de nós, não é? Da nossa vida, pôr a zero tudo aquilo que foi feito errado, de forma errada, não é? Recomeçar. Deus dá-nos essa oportunidade de recomeçar todas as vezes que nós quisermos, não é? E oferecer por uma alma do purgatório, que esteja lá há muito tempo, coitada, sem ninguém que reze por ela, não é? E tenho a certeza que essa alma no purgatório, quando chegar ao céu, também há de interceder por nós, para que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida de virtude. Então são dois pontos muito importantes, não é? Aquilo que eu ouvi hoje na homilia, não é? De viver de forma coerente. Viver de forma coerente. Para um dia eu ser fiel, não é? Ser fiel agora aqui no pouco, não é? Para que também no dia que eu passar, não é? Fizer a minha Páscoa, eu também mereça do outro lado, não é? Estar com o nosso Senhor. Não é? E por outro lado, assistirmos aqueles que infelizmente ainda estão à espera, ainda estão naquela sala de espera que é o purgatório. Sabe-se lá em que condições, não é? Porque nós não conhecemos, porque nós nunca lá fomos, não é? Não interessa, mas a nossa obrigação também de rezar por essas pessoas e de libertá-las. Que é uma grande coisa que alguém vá para o purgatório, porque do purgatório não se vai para o inferno, vai para o céu. Já está salvo, né? Bem-aventurado, né? Por isso é que se fala as benditas almas do purgatório, porque essas já estão safas. Já, benditas. Elas já estão safas. E temos sempre um São Miguel que lá vai buscar alguma, ou a Nossa Senhora. É verdade, está bem, está. Então, estes são pormenores engraçados, mas que dentro de uma catequese ou catequização que nós aprendemos logo desde pequenos, isto vale falar no purgatório, nas almas do purgatório, e como o mês de novembro, eu volto à vaca fria, como eu costumo dizer, como o mês de novembro é um mês apropriado para nos lembrarmos dos defuntos, e tomara eu que sejam os fiéis defuntos que foram fiéis em vida para serem agora fiéis mortos, ainda que a gente saiba que a morte nunca é natural, seja ela qual for, ou morte matada ou morte morrida, mas as circunstâncias da morte são sempre naturais. Não há nada que não seja natural. Até mesmo um tiro, isso é coisa mais natural. Não é natural no tempo, porque foi antes do tempo. Quer dizer, a gente calcula que morrer é só lá no fim, quando estiver 90 e tantos anos, e não sei o quê. Não, nós estamos lá próximos. Estamos amanhã. Já estivemos mais longe. Já estivemos mais longe. Dá para brincar com coisas sérias demais, mas pronto. Ouçam lá, se não se importam, sim, eu voltava aqui a dizer uma frasezinha que vale a pena. Quando falamos em naturalidade da morte, que estamos a querer afirmar? Que se deve aceitar como natural, sejam quais forem as suas causas e os motivos que a provocaram?
Costuma dizer-se que uma morte por causas naturais resulta de uma doença e suas complicações, ou do mau funcionamento interno do corpo, e que uma morte não natural resulta de uma causa externa. Costumamos dizer isto. Nas duas circunstâncias, volto a dizer-vos, a morte, isto é, o acabar a vida, nunca é uma coisa natural. Então o que é? Olha bem, se nós nos definimos a nós próprios como animais racionais, como animais, é natural a morte. Porquê? Porque faz parte do espaço e do tempo que nos limitam. Então o que nasce, cresce e morre. Isto é natural. Mas o ser humano não é natural desta maneira. A naturalidade do ser humano tem muito mais coisas. E aquilo que temos dito muitas vezes aqui é que a naturalidade é artificial. Porquê? Porque é cultural. Então a morte humana, ela tem muito de cultural. E a cultura de uma morte que implica uma vida digna, para que a morte também seja digna, implica também a relação com Deus. Porque a morte, outra coisa não é que, como dizia São Paulo, a passagem do que é existência para aquilo que é vivência. E tomara eu que as pessoas sentissem o que é natural na morte, como é a naturalidade no ser humano, que é sempre artificial, isto é, cultural. Porque nós não somos só animais, não somos só racionais, somos, sobretudo, relacionais. E esta parte da relação é que nos obriga a pensar em nós, nos nossos e também nas almas do purgatório. Porque é por causa disso que a gente reza por aqueles que já partiram. Se não fosse assim, não era preciso rezar por ninguém. A não ser que haja por aí agora alguns palermas que se lembrem de rezar por os cãezinhos, que os cãezinhos morreram. Ei, não sei se estão a ver onde eu quero chegar. Não é porque a gente vai, por exemplo, ao zoo. Alma, não é? Não, vamos ao zoo de Lisboa e há lá uma parte onde há cemitério para os cães. E às vezes há pessoas que vão lá rezar para os cãezinhos, tadinhos. Não é? Se calhar esquecem-se de rezar pelos familiares, mas pelos cãezinhos. Ouça, não brinquemos com coisas sérias. O aspecto relacional é exclusivamente humano. É da nossa cultura. Por isso é que eu chamei artificial. Isto é, não é do ADN material do corpo, do sangue, das moléculas, pronto, se quisermos dizer assim. Mas é de outras moléculas que são espirituais. Isso sim, por isso é que a gente anda, pensa e sente. E no sentimento há isto que chamamos o afeto ou o amor. E isto é próprio exclusivamente dos seres humanos. E quando a gente pensa na morte em sentido de amor, olha, a conversa de há bocado, abortos e coisas assim, não funciona porque isso é o contrário do amor. Claro. É o contrário da vida humana. E, sobretudo, é o contrário do que Deus quer de nós. Amém. Amém. Sou Cónigo, Maria do Rosário, assim que nos veio e ouve. Muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Até ao próximo, se Deus quiser.